Salve, salve! Seja bem-vindo de volta para mais uma aula do professor Rafa e meu amigo. Vamos continuar aquele bate-papo sobre botânica que tá bacana. Fizemos uma introdução maravilhosa trabalhando as características das algas e nesse momento a gente vai falar um pouco sobre a origem e a evolução das plantas. Lembrando, já vou dar um spoiler aqui, que a origem de todas as plantas terrestres ocorreu a partir de uma alga ancestral. Por isso aquela introdução e por isso aquelas aulas para a gente conseguir entender melhor como é que funcionam essas plantas e como funcionou essa evolução. Maravilhoso, tchutchus? Então quer saber um pouco mais sobre isso? Vamos embora depois da vinheta. Maravilha, rapaziada, então vamos seguir aqui o nosso bate-papo trazendo um pouco mais sobre a evolução das plantas e já vou chegar aqui, já vou chegando dizendo que as plantas terrestres evoluíram das algas. Essa é a informação mais importante que a gente vai trazer nessa aula, tá? Então, mais especificamente, algas verdes do grupo das clorófitas, aquelas multicelulares que a gente mencionou no último vídeo, conhecidas como carófitas, são os parentes mais próximos que a gente tem hoje das plantas terrestres. Então, essa árvore aqui, ele mostra um pouco sobre essa evolução. Vários ancestrais aqui, algas vermelhas, as clorófitas, mais especificamente as carófitas, né? Estão aqui, fazendo um grupo irmão com as plantas terrestres. Então, evolutivamente, as carófitas são as plantas mais próximas, na verdade são os organismos mais próximos das plantas, né? Então algumas evidências levaram os cientistas a acreditarem nisso, né? Evidências morfológicas na forma, evidências moleculares em relação às moléculas desses organismos, levou a crer que as algas do grupo das carófitas são as mais aparentadas. Então algumas características em comum entre as plantas e a maioria das algas. Bom, ambas são multicelulares, ambas são eucarióticas fotossintetizantes, ambas têm parede celular formada por celulose e têm cloroplastos apresentando clorofila A e B. Então, essas são algumas semelhanças entre eles, né? E todas essas características em comum indicam, portanto, parentesco entre plantas e algas, especificamente nas carófitas. A gente sabe que nem todas as algas têm amido, por exemplo, tem celulose na parede celular. Então, especificamente as carófitas, você vai ter esse grau de parentesco, né? Então, um outro comentário a gente menciona aqui mais especificamente que as plantas terrestres evoluíram das algas verdes, né? E aí a gente mostra essa árvorezinha aqui, o que pode ter acontecido. Então, inicialmente, a gente tem lá, moçada, o probionte, que é o primeiro ser vivo da Terra. A partir dele se desenvolveram as bactérias, se desenvolveram aqui, vários micro-organismos unicelulares. E aí você teve o surgimento das células eucariontes, né, que já faz parte da linhagem aqui, tanto das plantas quanto das algas. Entre as células eucariontes eu tenho os protistas, né, no caso especificamente os protozoários, fungos e animais em uma vertente, em uma linhagem. E em outra linhagem eu tive a endossimbiose, que é um fenômeno onde eu tenho o surgimento dos cloroplastos, né? Então essa endossimbiose primária ela remete ao surgimento dos primeiros cloroplastos durante a trajetória evolutiva dessa linhagem. E aí você deu origem às primeiras algas, né? Os organismos unicelulares eucariotos com cloroplasto no interior da sua estrutura, tá? Mas em algum momento você teve a perda da parede celular dos cloroplastos e aí o surgimento de outras linhagens de algas em virtude dessas mudanças e em um determinado momento o surgimento da clorofila B, o armazenamento de amido, o surgimento de estruturas flagelares, e com tudo isso você teve a origem do grupo Viridiplantae, que é um grande grupo onde hoje se classificam as algas verdes. Rafa, todas as algas verdes? Todas as algas verdes. Tanto as clorófitas quanto as carófitas, todas elas, moçada, tanto as clorófitas quanto as carófitas. Ai, Rafa, me lembra isso aí? Eu não sei se eu estou conseguindo entender legal. Olha só, gente, alga verde é um grupo muito grande de algas, né? Dentro do grupo das algas verdes eu tenho as clorófitas, que são as algas unicelulares,
e tem umas carófitas, que são umas macroalgas, as multicelulares. Então todas elas são consideradas algas verdes, e elas estarão dentro desse grande grupo conhecido como Viridiplantae, que é um grande grupo que agrupa tanto as algas verdes quanto as plantas terrestres. Então todas essas características que a gente colocou aqui no finalzinho dessa história evolutiva são comuns a todos esses organismos aqui, ó. Maravilha, moçada? E aí, seguindo o nosso bate-papo, a gente vai conversar um pouquinho sobre as características que são exclusivas entre as plantas e as carófitas. A gente vai tirar as clorófitas da brincadeira e vai se referir especificamente às carófitas, tá? Que são as algas verdes multicelulares. Então, tanto as plantas quanto as carófitas, que são os seus parentes mais próximos, apresentam anéis de proteínas sintetizadoras de celulose. É um complexo enzimático localizado na membrana plasmática que a gente não precisa se estressar com isso, mas existe um certo grau de similaridade entre esses anéis proteicos, né? Você tem a estrutura do núcleo espermático flagelado. O que é o núcleo espermático? É o gameta masculino, tá? Então você tem a presença de gametas masculinos flagelados, tanto nas carófitas quanto nas plantas. Agora, uma coisa interessante a gente mencionar aqui é que somente as plantas mais primitivas, que são as mais próximas das carófitas, apresentam gametas flagelados, que são chamados de anterozoides, tá? A gente vai conversar muito sobre eles ainda, tá bom? Além disso, a gente tem a formação de uma estrutura chamada de fragmoplasto. Fragmoplasto, ele representa um conjunto de vesículas de microtúbulos que formam a lamela média após a divisão celular. Olha só que legal, moçada. Na medida que uma célula vegetal se divide, você tem primeiro a divisão do núcleo, que é o que nós chamamos de cariocinese. Logo após esse evento, eu tenho um acúmulo de uma série de vesículas que vieram lá do complexo de Golgi. E esse bando de vesícula aqui, ele é conhecido como fragmoplasto. Esses fragmoplastos, eles contêm um polissacarídeo conhecido como pectina. E à medida que esses fragmoplastos se unem, eu começo a formar uma barreira entre as duas células, que é conhecida como lamela média. E essa lamela média, no final das contas, ela vai acabar dividindo completamente as duas células, e logo após essa divisão completa, eu vou ter o depósito de celulose nessa estrutura, e aí você vai ter a formação finalmente da parede celular entre as duas células. Então, tanto as plantas terrestres quanto as algas se comportam da mesma maneira durante o processo de divisão, tá? E além do mais, né, além dessas evidências todas que a gente menciona aqui, quando a gente faz a comparação entre o DNA nuclear e o DNA cloroplastidial desses organismos, reforça ainda mais o parentesco entre elas, especificamente entre plantas e um grupo de algas conhecido como cara e um outro grupo conhecido como Coleochaete. Quer dizer, essas duas algas então são algas de água doce, elas são as parentes mais próximos das plantas terrestres, geneticamente falando, tanto em relação ao DNA do núcleo, como em relação ao DNA do cloroplasto. Sim, o cloroplasto tem DNA, lembre-se, duas organelas apresentam DNA próprio, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria. Eu poderia fazer essa comparação, tá? E aí, para finalizar esse nosso bate-papo sobre o parentesco entre as algas verdes e as plantas terrestres, a gente pega mais uma árvore filogenética para a gente conversar um pouco mais, tá? Então, no início da brincadeira, eu tive aqui o surgimento da clorofila B. Perceba, moçada, ó, essa árvore que a gente vai ver aqui é meio que uma continuação dessa aqui, ó. A gente vai pegar só Viridiplantae, quer dizer, algas verdes e plantas. Eu vou esquecer todos os outros organismos que a gente já mencionou, tá? Então, no início da história, eu tenho o surgimento da clorofila B, armazenamento de amígdalas, estrutura flagelar, transferência de genes cloroplastidiais ao DNA da célula. Então, são características que são
comuns a todos os integrantes dessa linhagem, né? Então você teve o surgimento das primeiras linhagens aqui de algas, que a primeira delas então foi o Chlorophyce, né? A Chlorophyce, então, são as clorofícias, são as primeiras algas verdes que surgiram na história. Então, um outro grupo que deriva também dessa linhagem que a gente está observando aqui é o grupo das algas conhecidas como Trebuxifices. Não precisa se estressar com isso, tá? Estou só mostrando aí como é que é o aspecto desses organismos. Depois, mais uma linhagem de alga verde, todas elas unicelulares, a Uvofice, né, já vai formar aí agregados coloniais e tudo mais, né? Então todas essas são as clorófitas. Bom, nessa outra linhagem que a gente observa aqui, eu já tenho o surgimento de outros grupos de algas verdes, aqui o Mesoestigma, que já são meio que uma transição aqui entre as clorófitas e as carófitas, que vão aparecer um pouco mais à frente durante essa história evolutiva. Bom, em algum momento você tem um surgimento aqui, ó, de estrutura do flagelo, aquele flagelo típico que a gente vai observar em plantas terrestres, né, e do citoesqueleto com muitas camadas, também é uma característica bem particular dessa linhagem. E aí eu tenho o surgimento aqui do Chloroquibus, que é mais um grupo de algas que se organizam já de maneira mais complexa. Já vou apresentando aqui colônias, grupos de células um tanto quanto mais complexos. Aí você tem, em algum determinado momento, nessa linhagem surge um grupo de algas que tem crescimento filamentoso. Então a Klebsomydilis é mais um grupo aí. Veja como o aspecto filamentoso já fica muito mais evidente nesse grupo, né? Com a passagem do tempo, surgimento de fragmoplastos, que é aquele lance que a gente estava mencionando há pouco tempo, durante a divisão celular. Aqui eu tenho um representante dessa linhagem que é o Zygonematales, né? Mais um aí, ó, mais uma alga de formato filamentoso. Esse aqui é o famoso Spirogyra, né? A alga que apresenta um aspecto de espiral, né? Muito famosa aí pela música do Jorge Benjol, né? Enfim. Além disso, mais uma outra característica importante em relação ao crescimento apical, a ramificação, oogamia, que é também uma coisa que a gente conversou em aulas passadas, né? A oogamia é aquela situação em que você tem o gameta feminino grande e imóvel e o gameta masculino pequeno e móvel, né? Flagelado. Surgimento dos plasmodesmos, a retenção do ovo no organismo feminino já é uma característica que se manifesta durante essa linhagem. Em algum momento eu tenho o surgimento dos Coleoquetales, que já vai ser uma outra linhagem de algas, já num aspecto bastante filamentoso também. No finalzinho da nossa história evolutiva, surgimento de algumas características como um ovo encapsulado e protegido, né, em muitos cloroplastos por células, aumentando demais a eficiência fotossintética. E aí eu tenho, em algum momento, o surgimento de uma linhagem conhecida como Charales. Então já tem uma alga aí com um aspecto bem semelhante às plantas terrestres, né? Bastante filamentoso, bastante ramificado as suas estruturas. E todas essas algas aqui, portanto, ela pertence ao grupo das carófitas. Lembrando que clorófitas e carófitas fazem parte de um grande grupo conhecido como algas verdes. E aí, no finalzinho da nossa história evolutiva, eu tenho o surgimento das características que são exclusivas das plantas terrestres. O surgimento de um esporófito multicelular, surgimento de um embrião que ainda não existia, gametângios, né? E os esporângios trazendo estruturas reprodutivas desses organismos. Gametângios produzem gametas, esporângios produzem esporos. E por último, uma cutícula serosa, que é um revestimento gorduroso que vai estar presente na superfície desses organismos como uma adaptação ao ambiente terrestre. Então, em determinado momento, eu tenho o surgimento das embriófitas, que são ninguém mais, ninguém menos do que as plantas terrestres, essas que nós vamos estudar muito daqui para frente, como as briófitas, pteridófitas e aquela rapaziada toda que a galera se diverte de montão nas aulas de botânica. Beleza, rapaziada? Então essa discussão que a gente fez aqui abordou um pouco sobre a origem evolutiva das plantas.
Elas se originam, portanto, das algas verdes, e daqui para frente a gente vai ver como essa diversificação das plantas terrestres ocorreu, se adaptando ao ambiente terrestre. Então a gente vai falar sobre a adaptação dessas plantas ao ambiente terrestre e sobre essa diversificação durante esse processo evolutivo. Tranquilo, moçada? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!